O trabalho está sendo apresentado à Faculdade Zacarias de Góes, da disciplina de Tecnologia de Alimentos da professora Juliana Cati. Falaremos sobre o processamento do iogurte, bebida láctea e leite fermentado. Alunas apresentantes: Amanayara Ormundo, Magnólia Nascimento, Messia Tayla e Tatiane de Souza. Meu nome é Amanayara e vou falar um pouco sobre a produção do iogurte. A primeira e talvez a mais importante etapa da produção do iogurte é a seleção da matéria-prima. Os produtores devem verificar se são de qualidade e que não tenha nenhum tipo de proezas impróprias para a produção do iogurte, ou seja, a matéria-prima, nomeadamente o leite, deve ter suas características controladas. O leite deve ter uma baixa contagem de bactérias, não deve conter enzimas e substâncias que atrasam o desenvolvimento da cultura do iogurte, exemplo, inibidores de enzimas, assim como os micro-organismos patogênicos e antibióticos. Deve-se garantir que tem a matéria-prima adequada, sucede-se o processo propriamente dito, que está subdesenvolvido em várias fases, como a mistura e homogeneização, a pasteurização, a fermentação, arrefecimento, a edição de base da fruta, empalamento e a conservação. Como podem ver, essa é a produção do iogurte. Mistura. A padronização do leite no teor de gordura desejável e edição de todos os ingredientes em um tanque hermético, que não permite a entrada de qualquer corpo estranho, bactérias indesejáveis. Mistura-se em diferentes tanques iogurte light, 0% de gordura e sem adição de açúcar, e o iogurte com gordura, o cremoso líquido. Homogeneização. A mistura dos produtos com gordura passa por um equipamento chamado homogeneizador, o qual trabalha por meio de alta pressão. A homogeneização tem como objetivo reduzir o tamanho dos glóbulos de gordura e obter, num produto acabado, uma consistência lisa e cremosa. Pasteurização. Um equipamento chamado pasteurizador aquece toda a mistura do iogurte a fim de eliminar todas as bactérias indesejáveis que possam estar presentes na mistura. Fermentação. A lactose, o açúcar do leite, é transformada em ácido lático, que será agente coagulante do leite. São usadas duas bactérias para a transformação da lactose em ácido lático: a Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. A fermentação ocorre a uma temperatura de 42 a 43 graus Celsius, durante aproximadamente 4 horas. Nesse tempo, a formação de acidez e aroma é monitorada. A bebida láctea é um derivado do leite, apropriado para se beber, que pode conter em sua formulação os seguintes ingredientes: soro da fabricação de queijos, leitelho fresco, suco de frutas, polpa de frutas, aroma, corante, iogurte, estabilizante, amido de milho e açúcar. É uma ótima oportunidade para as usinas que processam o queijo e não têm o que fazer com o soro. Não é permitida a utilização do conservante nesse produto, como o sorboto de potássio. Portanto, é muito importante a higiene na produção do mesmo, evitando assim o crescimento de mofos e leveduras, que é o grande problema deste produto. As análises mais importantes para selecionar o leite que for utilizado em bebida láctea são acidez, Dornick, crioscopia, redutores de acidez e antibiótico. Leite com antibiótico é quase impossível fazer a bebida láctea, porque as bactérias que fermentam o leite são as mais sensíveis ao antibiótico. Com isso, as indústrias que fazem a bebida láctea normalmente fazem essa análise de rotina. Um antibiótico é utilizado em uma vaca com uma tite ou mastite. Assim, esse antibiótico passa para o leite, paralisando sua fermentação de coagulação. A acidez Dornick alta quer dizer que houve o sorboto de potássio. Portanto, é muito importante a higiene na produção do mesmo, evitando assim o crescimento de mofos e leveduras, que é o grande problema deste produto. As análises mais importantes para selecionar o leite que for utilizado em bebida láctea são acidez, Dornick, crioscopia, redutores de acidez e antibiótico.
Leite com antibiótico é quase impossível fazer a bebida láctea, porque as bactérias que fermentam o leite são as mais sensíveis ao antibiótico. Com isso, as indústrias que fazem a bebida láctea normalmente fazem essa análise de rotina. Um antibiótico é utilizado em uma vaca com uma otite ou mastite. Assim, esse antibiótico passa para o leite, paralisando sua fermentação de coagulação. A acidez idônica alta quer dizer que houve uma atividade alta de bactéria, causando os problemas de tempo de prateleira do produto. Crioscopia alterada indica fraude por aguagem, o que pode causar problemas de dessoramento, de rendimento ou de perda de qualidade. Redutor de acidez indica abaixamento da acidez, que por sua vez indica que houve uma atividade intensa das bactérias anteriormente, causando perda de qualidade. Boa noite, gente. Meu nome é Magnólia e vou falar um pouco agora sobre o leite. Você sabe os tipos de leite que existem para consumo? O leite é usado há bastante tempo pela sociedade. Ele contém proteínas, vitaminas e minerais. Vários são os tipos de leite disponíveis no mercado e cada um contém sua característica, aroma e até mesmo o sabor. Leite integral é o nome dado ao leite de vaca que não passa por nenhum processo de remoção de gordura, sendo consumido, portanto, com a grande parte de suas características nutricionais originais. O leite, aquele que contém o maior teor de gordura, no mínimo 3%. Exemplo, em 100 gramas de leite, ele deve conter pelo menos 3 gramas de gordura. Geralmente são comercializados após um processo de pasteurização que ajuda a garantir o maior tempo de validade no produto. O leite desnatado de vaca, que passa por um processo de remoção pelo menos de 50% do volume de gordura total. Essa diminuição na concentração de gordura não afeta o volume de proteína e de cálcio no leite. Apesar do menor valor calórico, esse tipo de leite pode conter uma menor concentração de vitaminas lipossolúveis. O leite desnatado é um leite de vaca que passa por um processo de remoção total das gorduras encontradas, sendo considerada uma versão menos calórica. O leite vegetal, leite de soja, amêndoa, arroz, quinoa, aveia e nozes. Agora eu vou falar um pouco sobre o processamento do leite em pó. E você sabe como é feito o leite em pó? Ele passa por um processo de desidratação. E o leite é composto por 90% de água e esse processo consegue extrair o líquido desse produto. Primeiro, o leite passa por uma parede em metal, cerca de 80 graus Celsius, onde até 50% da água é evaporada. Depois dessa água, o leite fica pastoso e passa por uma máquina que borrifa gotículas minúsculas contra um jato de ar a 180 graus Celsius. O contato é o suficiente para fazer com que o resto da água evapore e vire gotículas em grãos. Vale lembrar que mesmo com esse processo, o leite não perde suas proteínas. Olá, sou Tatiana de Souza. Irei falar sobre as características do iogurte. O iogurte é um alimento de elevado interesse nutricional, contém um baixo teor de lactose e é rico em proteínas, vitaminas, sobretudo vitamina B2, e minerais, entre os quais se destaca o cálcio e o fósforo. A presença de bactérias lácteas confere-lhes um papel promotor da saúde, com evidentes benefícios ao nível da flora intestinal. É uma variedade acidificada do leite, de digestão muito fácil, textura suave, macia e de moderada viscosidade. O valor calórico do iogurte provém essencialmente das gorduras lácteas e dos açúcares. O teor de gordura é variável de acordo com este parâmetro. Classifica-se da seguinte forma: gordo, mínimo de 3,5%, meio gordo, 1,5% a 1,8%, magros, máximo de 0,3%. No que diz respeito ao teor de açúcar, a generalidade das variedades disponíveis considerável contém-no em quantidade. A melhor opção é, por isso, o iogurte natural sem adição de açúcar.
Em média, o valor energético por cada 100 gramas de iogurte estima-se em iogurte natural sólido, 68 a 73, iogurte aromatizado, de 80 a 100, iogurte líquido, 95 a 103, iogurte batido com pedaços, de 100 a 125 calorias. Bem, e as características do leite fermentado? O leite fermentado é o nome genérico dado aos produtos como iogurte, leite cultivado, leite acidófilo, kéfir, cumis e coalhada. Este nome se deve ao fato do leite ser inoculado com culturas iniciadoras de micro-organismos ácidos, lácteos, que convertem parte da lactose do leite em ácido lático por meio da fermentação. A fermentação lática aumenta o prazo de validade do leite, inibindo o crescimento de bactérias patogênicas e ou deteriorantes. Características sensoriais com relação a aspectos. Os leites fermentados devem possuir a consistência firme, pastosa, semissólida ou líquida. A coloração deve ser branca ou ainda pode variar de acordo com as substâncias alimentícias e ou corantes adicionados. O odor e o sabor são característicos ou também de acordo com as substâncias alimentícias e ou substâncias aromatizantes, saborizantes adicionadas. Sim, já as características da bebida láctea. A bebida láctea tem menos calorias que o iogurte, enquanto que a bebida láctea pode ter até 49% de derivados não lácteos, o iogurte pode ter até 30%. O iogurte tem mais bactérias benéficas do que a bebida láctea. A bebida láctea leva soro, no iogurte não é obrigatório. A bebida láctea pode ter gordura vegetal. O teor mínimo de proteínas na bebida láctea é 1 grama a cada 100 gramas e no iogurte não pode ser menor que 2,3 gramas em 100 gramas ou 2,9 gramas em 100 gramas, dependendo da quantidade de polpa. Bebida láctea é um alimento composto de soro de leite e de leite, cuja composição láctea não é inferior a 51% da massa total do produto. Existem dois tipos de bebida láctea, a fermentada e a tratada termicamente após fermentação. As bebidas lácteas apresentaram diferença estatística no tempo zero para teores de gordura e extrato seco, à medida em que se elevou a proporção de soro em relação ao leite, os teores de gordura e de extrato seco diminuíram. O teor de proteína diminuiu à medida em que se aumentou a quantidade de soro nas bebidas lácteas, embora a diferença não tenha sido tão acentuada quanto as observadas para os teores de gordura e extrato seco. Em relação à lactose, não se constatou a diferença significativa entre os tratamentos. Olá, eu me chamo Mércia Tayla e a partir de agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a legislação em volta desses 3 produtos, o iogurte, o leite fermentado e a bebida láctea. Toda essa legislação, tudo que eu for falar a partir de agora, é baseado na Instrução Normativa número 46, datada de 23 de outubro de 2007, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Gabinete do Ministro. Bom, eu vou iniciar agora falando um pouco sobre o iogurte, que é um produto fresco, obtido pela fermentação do leite e que se realiza com cultivos prossimbióticos. O que seriam prossimbióticos? São aqueles produtos que oferecem tanto os micro-organismos bons, que são os probióticos, quanto o seu alimento, prebióticos, e vai assim promover uma sinergia que vai superar os efeitos positivos isolados. Bom, agora falando um pouco sobre a classificação do iogurte, a gente pode observar que, de acordo com essa normativa, eles podem ser classificados em 2 vertentes diferentes. Uma contra a matéria gorda e o outro quanto ao tipo. A gente pode observar nessas 2 tabelinhas aqui, quanto à matéria gorda pode ser classificado com creme, integral, parcialmente desnatado e o desnatado. E cá, logo abaixo, a gente pode observar quanto ao tipo. O natural, que vai ser basicamente aquele iogurte que ele vai ser exclusivamente feito com leite e fermento lático, só, apenas, e tem aquele com adições, que podem ser adicionadas várias outras substâncias, como aromas, polpas de frutas com pedaços, preparados de frutas, purê de frutas,
várias outras substâncias que de alguma forma acrescentam sabor e até mesmo uma coloração diferente ao iogurte. A gente tem também aqui a composição, né, que é subdividido entre duas vertentes também diferentes. Que são os ingredientes obrigatórios e aqueles ingredientes opcionais, que podem ser acrescentados a fim de dar um sabor diferenciado. Os obrigatórios são o leite ou o leite reconstituído, padronizado em seu conteúdo de gordura, cultivos de bactérias lácticas ou cultivos de bactérias lácteas específicas. Tem os ingredientes opcionais, que podem ter o leite concentrado, o creme, a manteiga, gordura anidra. E tem algo muito interessante, que é uma observação que diz que os ingredientes opcionais não lácteos, eles só podem ser adicionados no máximo 30% do produto final, não podendo ultrapassar essa porcentagem. Bom, os requisitos para se obter um iogurte. O aspecto, ele deve ter a consistência firme, pastosa, semissólida ou até mesmo líquida. A cor pode ser branca ou de acordo com alguma substância adicionada, como eu tinha citado anteriormente, né? Substâncias que vão dar uma cor diferenciada ao iogurte. E o odor e o sabor vai ser característico do sabor do iogurte. E tem aqui o requisito físico e químico, que diz que a acidez deve variar de 0 a 1,5 gramas de ácido láctico a cada 100 gramas do iogurte. O iogurte, na realidade, também ele é uma forma de leite em que o açúcar ele vai ser transformado em ácido láctico por fermentação bacteriana. É um líquido espesso, branco e levemente ácido, com significativo valor nutricional. Ele não necessariamente precisa apresentar o soro do leite, ele sendo geralmente mais consistente. O soro de leite no iogurte, como eu já falei, é um ingrediente opcional e não é permitido realizar nenhum tratamento térmico após a fermentação do iogurte. É permitida, sim, a adição de até 30% de ingredientes adicionais, como eu já citei, e os requisitos físicos e químicos são mais microbiológicos e rígidos. Agora falando um pouco sobre a legislação do leite fermentado. Ele é um produto resultante da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado por fermentos lácticos próprios. Os fermentos lácticos, eles devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante seu prazo de validade. O leite que vai ser utilizado na fabricação dos leites fermentados poderá ser em natureza ou reconstituído, adicionado ou não de outros produtos de origem láctea, bem como de outras substâncias alimentícias e que não interfiram no processo de fermentação do leite pelos fermentos lácticos empregados. Eles são obtidos por meio da coagulação e da diminuição do pH do leite ou do leite reconstruído por meio da fermentação láctea, mediante a ação de cultivos de micro-organismos específicos, com adição ou não de outros produtos lácticos ou de outras substâncias alimentícias. Como eu já tinha citado, né, os micro-organismos eles devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante o seu prazo de validade. Por último, agora falando um pouco sobre a bebida láctea, ela também vai ter um valor nutricional, porém a sua vantagem é exatamente ela ser uma bebida com menor teor calórico, já que ela é mais diluída, por acrescentar o soro do leite e outros produtos alimentícios. E por isso até espera-se que a bebida láctea tenha um valor mais acessível quando comparado ao leite e ao iogurte. De acordo com essa normativa, a bebida láctea vai ser o produto lácteo resultante da mistura do leite, que pode ser in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, e soro de leite, que pode ser o líquido, concentrado e até mesmo em pó, adicionado ou não de produtos ou substâncias alimentícias, gordura vegetal, leites fermentados, fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos também. A base láctea representa pelo menos 51% da massa do total do ingrediente do produto.
Então, esses são os principais requisitos e as principais instruções, de acordo com essa normativa, para essas 3 bebidas.